Bom, 12h15, nós vamos conversar com o Leonardo Macchione. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a importância de uma assistência tributária. Primeiro, Leonardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os telespectadores da Sucesso no Campo. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui, Fabélia. Bom, vamos falar um pouquinho. Você tem já um foco muito grande com o produtor rural no agronegócio, né, Leonardo? Justamente, Fabélia, advogamos no escritório, tem várias áreas, né? Vários setores, e um desses setores específicos é para o produtor rural. Sou especialista em direito tributário, porém direito tributário voltado para o agronegócio, para o produtor rural. Então, essa advocacia ela envolve desde planejamento tributário, administrativo, e quando a gente fala planejamento tributário, envolve todos os aspectos da atividade rural, né? Visando aí as operações. A gente sabe que essas operações, principalmente na sua grande maioria, são operações vultuosas e, consequentemente, incidem uma carga tributária muito alta. E são nesses aspectos que nós montamos, né, na maioria dos casos, alguns planejamentos visando essa redução, obviamente de forma legal, prevista em lei, mas que muitas vezes o produtor, às vezes por falta de uma assessoria, ou às vezes passa despercebido, faz uma operação, recolhe uma tributação muito alta, que poderia, através de um planejamento legal, ter reduzido essa carga, através de uma assessoria tributária. Então, a advocacia tributária para o agronegócio tem esse viés, principalmente administrativo, tentando evitar o contencioso judicial. Leonardo, agora também é importante que a gente deixe claro que é um trabalho que é diferente do trabalho do contador. Justamente, é diferente, mas os dois andam juntos, é o que a gente sempre fala. É para não deixar em conflito, para pegar o contador ficar lá, tá dizendo que eu não faço. Não. Justamente, inclusive, a gente sempre trabalha em conjunto com o contador. Nós andamos de mãos dadas, literalmente, para fazer um trabalho adequado. Até porque, além da questão jurídica, existe a parte contábil, que é através do contador. Sem o contador, esse trabalho não é possível, né? Ele fica incompleto. Então, sim, são trabalhos distintos, mas que andam juntos. Dentro desse planejamento tributário, é preciso ficar atento à legislação, que também sofre alterações a todo momento? Fabélia, quando a gente fala de direito tributário, inclusive saiu uma pesquisa no ano passado que as empresas no Brasil, e empresas de um modo geral, elas demoram em torno de 1.500 horas por ano, desde declarações de imposto de renda, desde questões administrativas, obrigações acessórias até o pagamento do tributo. Então, o Brasil é um dos países que, além da alta carga tributária, tem um sistema extremamente complexo, né? Constantemente, portarias, instruções normativas, a própria legislação, ela altera diuturnamente. E, evidente, o produtor ele deve estar atento a essas alterações, que ela envolve, essa assessoria, esse planejamento, ele envolve desde um simples contrato de compra e venda, né, e simples eu falo proposital, porque não é bem simples assim, um contrato de compra e venda, até um planejamento sucessório, por exemplo, que é um pouco mais amplo. O contrato de compra e venda, por exemplo, ele vai muito além de estabelecer condições de pagamento e forma de pagamento, né? Envolve muito mais pontos que devem ser observados. Por exemplo, até o próprio ganho de capital, né? Num contrato, o contrato de compra e venda, ele tem ou pode ter interferência nesse ganho de capital. E se não for observado, lá na frente pode trazer, como trará prejuízos para o produtor. Como que funciona o ganho de capital? Fabélia, como que funciona o ganho de capital de um modo geral? Existe o ganho de capital para imóveis urbanos, né? Por exemplo, você adquire um imóvel por R$500 mil, posteriormente vende esse imóvel para fins urbanos, residenciais, por R$1 milhão. Né? Então, você comprou por 500 e vendeu por R$1 milhão. Há uma diferença, há um ganho de R$500 mil. Sobre essa diferença incide a alíquota, que varia de 15% a 22,5%. Que é aquilo do imposto de renda? Isso. Só que o que acontece? Quando a gente está diante de uma operação que envolve imóvel rural, tem uma peculiaridade específica. A lei traz uma diferenciação para a compra e venda de imóvel rural.
E o que é essa diferenciação? O que a lei prevê? Que para fins de base de cálculo, o valor que você vai levar em consideração para mensurar o ganho de capital não é o valor da operação propriamente dita, é o valor do VTN, valor da terra nua, que é declarada todo ano pelo produtor, normalmente entre agosto e setembro. A Receita Federal ela publica as datas dessa declaração, junto com a declaração do ITR. Lá no ITR, lá quando faz... Justamente, quando você declara o ITR... É aquele valor que vale... Você também declara o VTN. Inclusive, essa declaração do VTN cabe ao próprio contribuinte, ao próprio produtor. Ele que vai, nessa declaração, através de um contador, declarar qual é o valor da terra nua. O valor da terra nua é sem nenhum tipo de benfeitoria, acessão física, melhoramento, é a terra nua propriamente dita. Vamos avaliar aqui e pegar como exemplo uma realidade aqui do sudoeste goiano, talvez aí quem esteja mais distante, é só assimilar o que está acontecendo por aqui. A região de Caiapônia, a gente é uma região onde está crescendo para a agricultura. Caiapônia, Baliza, está aqui mais no oeste, não, ali está mais, sudoeste mesmo do estado, continua no sudoeste, o oeste está de cá. E aí o que acontece? A região, ela está saindo da pecuária tradicional e indo para a agricultura. Como que eu vou fazer essa avaliação? Porque agora eu vou pegar uma terra, eu estou comprando uma terra com um valor. Já temos ali produtores que estão lá há 5 anos, 8 anos, que compraram de um valor. Hoje, se for vender no mercado, essa terra já está completamente diferente, o valor dela. Com certeza. Aí na hora de fazer esse ganho de capital. Com certeza, Fabíola, é muito bem pontuado. Essas operações, quando envolve imóvel rural, principalmente que tem aptidão para lavoura, são operações milionárias, né? O alqueire, se a gente vamos levar uma média aqui na região, tem alqueire que vale R$1 milhão. Então você pega uma fazenda que tenha 100 alqueires, 100 milhões, é o valor da operação. Se você não fizer um planejamento adequado, você corre o risco de ser autuado pela Receita e cobrar ou pagar o imposto do ganho de capital sobre o valor real da operação. O que consta na escritura quando você comprou e o que consta na escritura ou no contrato de compra e venda quando você vendeu. E onde que entra e como que você faz essa operação, o que prevê a legislação? O VTN. Então, é o VTN do ano da aquisição, quando você adquiriu o imóvel, você vai fazer a declaração do ITR e, consequentemente, declarar o VTN. E, posteriormente, no ano da alienação, você vai declarar o ITR e também fazer a declaração do VTN. Então, se o VTN é 1 milhão, quando você adquiriu, e hoje o VTN está a 2 milhões, é sobre 1 milhão que você vai pagar esse ganho de capital. O que acontece? Tem alguns pontos, e isso aqui, né, Fabíola, é de uma visão bem ampla, existem alguns pontos específicos que devem ser levados em consideração no caso concreto. Por exemplo, se eu adquiri ou vendi a fazenda antes dessa declaração, tem alguma interferência? Eu preciso fazer a declaração do ITR para depois poder vender, para levar em consideração a declaração do VTN? Existe uma instrução normativa da Receita que diz que sim, que se você, por exemplo, aliena a fazenda antes de ter declarado o VTN, o valor que será levado em consideração é o valor da operação, ou o valor constante na escritura. Por isso a importância de ter uma assessoria especializada. Com certeza. Inclusive, mesmo tendo essa previsão em instrução normativa, ela é ilegal. A instrução normativa ela não pode alterar o que prevê a legislação. Mas mesmo assim, mesmo sendo ilegal, há muitas autuações nesse sentido. E se passar despercebido, se não tiver uma assessoria adequada, corre risco de pagar um tributo indevido. Leonardo, e esse ganho de capital eu só vou pagar em caso de transação comercial? Justamente, compra e venda tanto de bem imóvel como móvel, certo? Mais especificamente para fins rurais, bem imóvel rural. Inclusive agora, Fábio, a gente está acompanhando, né, muito o que não acontecia por conta da pandemia, o aumento de preço de carro, por exemplo, está tendo ganho de capital de carro. Né? Até a gente tirava um carro, ele perdia valor. Perdia agora valor. A gente tá hoje com o carro, ele aumenta. E tem ganho de capital também. E agora deixa eu te perguntar aqui, deixa eu ver se eu coloco o Leonardo contra a parede. E bezerro? Eu comprei o bezerro e vou vender o boi. E aí, tem também? Eu vou ter que fazer uma transação? Ou são produtos distintos? São distintos, porque aí o caso dos semoventes, eles entram como receita da atividade rural. Aí é lá para o imposto de renda.
Tá? Então não é ganho de não é capital, ganho de é capital. outra linha isso aí. Justamente. Aí você declara como receita da atividade rural e dependendo do seu regime, se é lucro presumido, lucro real, aí tem as especificações. Ele vai entrar ali no caixa de receitas despesas. E despesas. Tem que tomar cuidado, Fabíola, porque anualmente a Receita ela publica uma tabela com a pauta municipal do valor do VTN. Por exemplo, aqui em Jataí, salvo engano, a lavoura de aptidão boa, que é a melhor, o VTN, segundo essa tabela, é algo em torno de R$20.400. Muito se pergunta se eu como produtor, preciso seguir essa tabela. Por exemplo, se eu tenho que o mínimo para declarar no meu ITR tem que ser o que consta na tabela. Teoricamente ou legalmente não deveria, até porque cabe ao produtor declarar o VTN. A legislação permite que eu declare. Justamente. E outra, é uma pauta referencial. Pode ser que a sua região o VTN seja um valor e na região ou na localidade próxima o VTN seja outro. E até dentro da minha propriedade, justamente, eu tenho áreas distintas. Justamente. Porém, a Receita, o fisco, né, ele entende que se você declara um valor menor do que a pauta, seu valor está errado. Aí o que está acontecendo muito? Os produtores vêm sendo autuados quando há essa declaração menor e cabe ao produtor comprovar que o valor por ele declarado está certo, sendo que, na verdade, quem tem que comprovar que o valor está errado é o fisco e não o contribuinte. Mas, na prática, infelizmente, não é o que vem acontecendo. E qual a orientação? Eu fui lá e recebi uma autuação. Certo. Porque, de modo geral, ele vem com a autuação, eu tenho que um prazo para me defender, não me defendendo, vem uma multa. Justamente. Normalmente, o que acontece em alguns casos? Pode ser que, num primeiro momento, o fisco ele intime o contribuinte para prestar alguns esclarecimentos. Não vem já a autuação. Contribuinte, eu estou acompanhando aqui, vi essa movimentação bancária, hoje é tudo cruzamento de dados, vi a escritura, tive acesso a tais e tais documentos, mas está faltando alguma coisa. Intimo o contribuinte para ele apresentar esses dados, essas informações. Se tiver de acordo, beleza, está resolvido. Se não, aí vem a autuação. Já nessa autuação vem o valor do tributo que o fisco entende devido e com a multa e com juros e com correção. O contribuinte tem um prazo e aqui, Fabíola, que está extremamente, tem que chamar atenção nesse ponto, não deixar passar essa fase administrativa, porque nessa fase administrativa ela é um ponto fundamental para o final da resolução da questão do produtor. Porque nesse primeiro momento você tem um prazo de 30 dias para apresentar a defesa e requerer produção de provas. É um procedimento que, em questão processual de custo para o produtor, é menos oneroso do que um processo judicial. Você apresentando a impugnação, a obrigação fica suspensa, o fisco não pode exigir o pagamento desse tributo enquanto não for solucionado o processo administrativo. Então, é nesse primeiro momento que você, através de um contador, de um advogado, deve se precaver e tomar as medidas para evitar chegar no judiciário. Por quê? Não fazendo a defesa, deixando passar sem nenhum tipo de movimentação, certamente virá uma execução fiscal e a gente sabe todas as consequências de uma execução fiscal para o produtor rural, que principalmente precisa, muitas vezes, de uma CDA e etc. Bom, a gente já está aqui caminhando para o encerramento do programa. Eu quero te agradecer, Leonardo. Acho que o bate-papo foi bem bacana e vamos voltar a falar mais. Vamos sim, Fabíola. Me coloco sempre à disposição. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade, a participação.